Bom dia aí a todos. Bom dia. Obrigado aí pelo interesse, obrigado pela participação. Obrigado principalmente aí aos nossos dois convidados, Dr. Augusto Meirinho e Dr. Tiago Robles. Para quem não conhece, o Dr. Augusto é membro do Ministério Público do Trabalho, tem uma atuação destacada na área marítima e portuária, já foi presidente do CONATPA e tem uma experiência na Marinha Mercante, que é algo aí que agrega muito ao conhecimento prático e a esse destaque que ele tem entre os pares dele. O Tiago Robles também tem passagens aí dentro do nosso setor marítimo, teve à frente do SOPESP e vem aí junto aí ao Evandro há quase 2 anos realizando um trabalho aí exemplar no OGM. A gente tem, semana passada, a gente agradeceu e eu quero renovar o agradecimento e homenagear os profissionais da saúde, os trabalhadores portuários e os marítimos por continuarem aí à frente aí desse trabalho fundamental para que a gente possa aí estar em casa e o nosso país e o porto não parar. Esse é o nosso terceiro webinar, é uma iniciativa, né, da Advocacia Rui de Melo Miller. A gente tem aí entre os pilares aí do nosso planejamento estratégico a divulgação de conhecimento e decidimos aí em meio a essa pandemia, em meio a esse confinamento aí obrigatório, a estimular, né, essa participação não só nossa, mas atraindo aí os convidados para que a gente pudesse ter um debate mais multilateral. Então, todos aí fiquem à vontade, não esperem, podem ir mandando as suas perguntas no chat, que a gente vai aí ao longo do webinar respondendo e tratando. Então, passo a palavra ao Dr. Augusto Meirinho, nosso convidado, para que possa aí discorrer sobre os pontos da MP que ele analisou e que ele enxerga aí ou com preocupação ou com satisfação. Doutor Augusto, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Tiago Miller. Cumprimento a todos, novamente, a todos os que estão ouvindo. Quero parabenizar a iniciativa, aí do escritório, doutor Tiago Miller à frente. É importante nós debatermos, entre a comunidade jurídica e a comunidade portuária e os interessados num tema tão importante. O doutor Tiago Miller fez uma referência à Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário do Ministério Público do Trabalho. A instituição ela identifica os setores marítimos e aquaviários como setores estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. E são setores muito peculiares que necessitam um olhar especial do Ministério Público para entender essa dinâmica. Então, eu que, desde a minha primeira formação profissional e acadêmica como oficial da Marinha Mercante, sempre tive ligado a esses ramos, principalmente ao setor aquaviário. E dentro do Ministério Público, assim que assumi minhas funções em Manaus, eu entrei na CONATPA e dela não saí mais. Fui coordenador durante 4 anos, fui vice-coordenador anteriormente, e para mim sempre foi uma satisfação poder trabalhar com o que eu gosto. Estive lotado em Santos, que é o maior porto da América Latina, e talvez, com certeza, um dos principais portos do mundo, sem dúvida nenhuma, é o porto mais importante do Brasil, tanto por sua dimensão como pela sua localização também estratégica, e pelo número de movimentação de carga e tudo mais. Então, é um porto muito importante. E eu adquiri muito mais experiência dentro dessa função que eu assumi estando lotado em Santos durante quase 9 anos. E agora estou em São Paulo, também na vice-coordenação regional. Eu não poderia ficar mais que 4 anos como coordenador nacional. Então, eu vou falar algumas questões que me vêm à mente da MP 945. Eu
não vou falar como membro do Ministério Público, né, vou falar como alguém, né, que analisou academicamente a MP, né, escrevi um artigo sobre a questão, né, justamente da pergunta que foi feita aqui sobre o fim do monopólio do trabalho. Na verdade, é um questionamento que eu fiz se a MP 945 ela traria um risco da desconstrução do sistema de trabalho portuário. Esse artigo está para ser publicado na revista da OAB do Espírito Santo, né? Agradeço o convite, vi que tem um advogado atuante do Espírito Santo, agradeço o convite para escrever, né? Então, se me permitir, vou fazer algumas ponderações preliminares e depois eu entro nessa questão, né, já que foi algo que ficou aparentemente em aberto aí. Eu acho importante porque talvez uns temas mais centrais. E é tão central que já tem uma ADIM, né, uma DI ou ADIM, né, agora, né, eu acho que é a 6404, está com o ministro Fux, né, ela foi ajuizada pelo PDT e questiona justamente o artigo 4º. Né, eu acho que ainda não teve despacho do ministro, né, mas como é medida provisória, a gente sabe que, né, dependendo do processo legislativo, pode caducar, né, a ADIM, né, pode haver a perda do interesse superveniente, depende muito de como seja a lei de conversão. Tá? Algo que me chama muito a atenção e eu acho fundamental é que a MP 945 ela torna a atividade, formalmente, a atividade portuária, uma atividade essencial. Né? Coloca lá no artigo 10 da lei de greve, entre as atividades essenciais, a atividade portuária. Eu sempre questionei por que nunca, né, porque antes ela não estaria elencada nesse rol. Se a gente observa a exposição de motivos que levou à edição da MP, para justificar a inclusão da atividade portuária como atividade essencial, diz lá que 90 e poucos % do nosso comércio exterior passa pelos portos, 100% da exportação do agronegócio é por via marítima. Né? Então, não há dúvidas de que para o comércio exterior, para o desenvolvimento do Brasil, a atividade portuária é essencial, mas não estava formalmente, né, colocada na lei de greve. Então, essa é uma alteração, né, prevista expressamente na lei 945, que muito provavelmente vai continuar produzindo seus efeitos após a tramitação, a vigência, né, dessa pandemia, né, da Covid-19. Né? Eu acredito que essa norma vai permanecer ali na lei de greve. Né? É uma questão importante, porque traz algumas exigências para o exercício do direito de greve por parte dos trabalhadores portuários, não há dúvidas. Né? Traz a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento do dissídio de greve, no caso de risco aos interesses da coletividade, está previsto lá no artigo 114, parágrafo 3º da Constituição. Né? Então, esse é um ponto fundamental, enxergar a atividade portuária como uma atividade que não pode sofrer descontinuidade, porque pode impactar toda a cadeia produtiva, né? Toda a linha, né, a logística do país. Né? E é importante porque, como nós vimos da greve, né, dos caminhoneiros, né, parece que o setor aquaviário, né, sobretudo a cabotagem, passou a despertar maior interesse por parte do governo federal.
né, para não ficarmos tão dependentes aí do modal rodoviário. Bom, vou entrar diretamente aí na questão da MP, do que, né, também é importante para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele vem atuando nessa pandemia, não apenas de forma reativa, né, mas também de forma preventiva. Então, o atual Procurador-Geral do Trabalho, né, o doutor Alberto Balazero, ele formou alguns grupos de trabalho Covid-19 para estudar e adotar medidas preventivas. Então, foram editadas diversas notas técnicas por parte desse grupo, formado pelos coordenadores nacionais de todas as coordenadorias. A Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário atualmente está, né, sob a direção da doutora Flávia Bauler, né, que também está lotada em São Paulo, que tem uma experiência também muito grande, né, em todas as atividades ligadas às atribuições da coordenadoria. Né? Então, o que o Ministério Público do Trabalho, né, nos seus estudos, identificou, e das discussões que foram feitas dentro desse grupo, também dentro da CONATPA, foi criado um grupo de trabalho Covid-19 aquaviários e Covid-19 portuários, né, para a gente debater, para a gente discutir com operadores portuários, discutir com os trabalhadores. Ontem tivemos uma videoconferência com os presidentes das federações de trabalhadores, para que trouxeram algumas questões para a gente, ligadas aí à questão do aposentado, né, a restrição do artigo 2º. E para o Ministério Público do Trabalho, a gente sabe que as restrições ao trabalho, né, que atinge aí um universo grande de trabalhadores, depois o doutor Tiago Robles, né, deve dizer quantos trabalhadores foram impactados pelo bloqueio à participação na escala, mas o que foi adotado no artigo 2º, e isso eu falei para o presidente José Adilson, da Federação Nacional dos Estivadores, é que, com base na lei que trata, né, da pandemia, agora eu não me recordo o número dela, 13.798, não tenho certeza, diz que todas as medidas devem ser adotadas com base em parâmetros científicos. Né? Então, a MP 945 estabeleceu quais aqueles trabalhadores que não deveriam ter uma exposição maior, né? E dividiu em hipóteses. A primeira hipótese, aqueles que estão com os sintomas, né, da Covid. A segunda hipótese, aqueles que convivem de alguma forma com alguém que foi diagnosticado, né, com a Covid-19 ou que, né, convive com alguém que tenha os sintomas. O artigo, a hipótese 3, lá do artigo 2º, das pessoas com mais de 60 anos, né, com 60 ou mais anos, né, os idosos, os trabalhadores idosos. A quarta hipótese é gestante lactante, né? E a quinta hipótese, aquelas pessoas que têm alguma comorbidade que, se, né, for infectado com o vírus, tem potencialidade de desenvolver um quadro mais grave, né? E aí impactar o SUS. Né? Então, a gente sabe que um dos desejos dos trabalhadores portuários é um desejo, né, digamos, justo, em termos de não deixarem de exercer a sua atividade, porque isso vai impactar, com certeza, né, no ganho esperado, né, dos trabalhadores e de suas famílias, mas por questão de precaução, não é nem de prevenção, é precaução. Se nós não temos certeza de quais são todos os impactos e as consequências da Covid-19, é melhor não arriscar. Né? A prevenção você já sabe os efeitos. A precaução, a gente ainda não conseguiu entender toda a dinâmica dessa nova pandemia. Né? Os centros de estudos,
né, os cientistas que estão estudando esse novo vírus ainda estão, né, discutindo as formas de contágio, né, os efeitos, mas o que foi estabelecido até agora é que esses grupos são mais vulneráveis. E se eles desenvolverem os quadros mais graves, há um colapso, né, da rede do SUS. E, com certeza, haverá um colapso da rede particular de saúde suplementar. Então, por meio de precaução, né, a MP 945, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, né, e com base em critérios científicos, entendeu que esses grupos de trabalhadores não deveriam participar da escala rodiziária, né? E isso o Ministério Público do Trabalho concorda, né, por causa dos critérios que foram adotados, né? Se o Estado, se o governo federal assumir, né, a responsabilidade de flexibilizar isso, né, é um risco, né, para toda a coletividade, né? Porque a gente sabe, os trabalhadores vão ter contato entre si, né, vão ter contato com os tripulantes do navio e vão deixar de trabalhar e vão para a comunidade, né? E aí podem também, né, disseminar o vírus, né, nas suas famílias, nas comunidades, né? Essa discussão que tem entre isolamento vertical, isolamento horizontal, me parece que, né, os países que estão adotando as medidas corretas estão tendo uma resposta muito mais favorável à contenção, né, do vírus. E, né, a gente está vendo nos noticiários que a nossa curva ela é preocupante. Nós talvez estejamos indo para a pior manifestação entre os países, né, do mundo. Então, né, me parece que essa é uma questão importante. Né, para minimizar os efeitos, né, desse bloqueio e, né, atendendo aí uma reivindicação antiga dos trabalhadores, não estou dizendo que seja renda mínima, não é renda mínima da Convenção 137 da OIT, né? Isso tem que ficar bem claro, né? A Convenção 137 estabelece uma renda mínima para quando não houver, né, aquela quantidade de trabalho mínimo para que o trabalhador possa exercer as suas atividades. Mas, né, ela foi tomada como parâmetro, né, para estabelecer uma renda substitutiva daqueles trabalhadores que vão ficar bloqueados. E, nesse ponto, né, o trabalhador portuário está em melhores condições do que outros trabalhadores, daquelas outras medidas provisórias, da 936, por exemplo, né? Então, né, o trabalhador portuário, ele, com base na no seu bloqueio, ele vai ter uma renda substitutiva, né? Eu entendo que a questão da natureza jurídica da renda é importante a gente depois, se houver alguma pergunta e houver oportunidade de discorrer, porque a MP deu natureza indenizatória a esse valor que é pago aos trabalhadores, né? Eu também analisei essa questão com mais profundidade, porque a minha formação acadêmica é na área de direito previdenciário, mestre e doutor nessa área. Então, eu particularmente entendo que poderia ser assegurado ao trabalhador a oportunidade de decidir a natureza dessa renda para poder contar eventualmente esse tempo que ele vai ficar bloqueado para a sua aposentadoria. Como o governo federal, como o Senado, como a Câmara dos Deputados, na tramitação da MP 905, né, deu ao seguro-desemprego. Mas essa é uma outra questão, mas me parece que está correlacionada, né? E eu também acho importante que, e aí é uma questão de confrontar a renda, né, a indenização compensatória com o que está estabelecido na Constituição da República, que deveria ter sido estabelecido pelo menos o piso do salário mínimo, né? Se a média, os 50% da média dos vencimentos aí nos últimos 6 meses
for inferior ao salário mínimo, né? E tem a questão que talvez seja mais complexa e que traz alguns questionamentos, tanto que teve a ADIM, né, 6404, é a questão, né, do artigo 4º, que permite que os operadores portuários que não forem atendidos pelo ógmo, quando, em função, né, dos bloqueios desses trabalhadores, possa contratar livremente trabalhadores pelo prazo determinado de 12 meses, ou seja, não foi limitado ao tempo da pandemia, né, não, nem os 120 dias que as medidas vão viger, né, conforme aí o artigo 9º, eu acho que da MP 945, né? E aí veio o questionamento de que seria ou não uma flexibilização do sistema portuário, né? Então, eu escrevi esse artigo e o título do artigo é a MP 945 e o risco de desconstrução do sistema de trabalho portuário. E na conclusão que eu chego, e tem outra, a gente poderia estar falando aqui mais tempo, né? Mas como, né, já me deu o cartão amarelo e eu também, né, quero muito ouvir, né, os outros palestrantes, né, e depois a gente até pode voltar a essa questão, é que se, né, for limitado ao tempo, né, da pandemia, né, e se não for talvez, né, um interesse futuro de tornar essa regra, né, me parece que não há esse risco imediato, né, de desconstrução do sistema de trabalho portuário. Até porque me parece que o sistema de trabalho portuário, previsto na Lei de Modernização dos Portos, revogada pela Lei 12.815, tem a sua razão de ser. O Ministério Público do Trabalho não concorda com a interpretação da exclusividade, né, ali do artigo 40, parágrafo 2º, é uma repetição do dispositivo da Lei 8.630 e que já tinha, né, ocorrido uma interpretação adequada do TST dizendo que era prioridade quando entrou em vigor no Brasil a Convenção 137 e não mudou o ordenamento jurídico, a situação jurídica, né? E toda essa discussão que já estava sedimentada voltou à carga porque o legislador fez um Ctrl-C, Ctrl-V, copiou praticamente o dispositivo. Tudo bem, ele tirou algumas omissões, botou lá a capatazia, botou o bloco, mas havia explicação histórica para, na Lei 8.630, não está a capatazia ali no dispositivo, mas incluiu a capatazia, incluiu o bloco e repetiu a exclusividade, né? Bom, não é o tema principal essa discussão, mas eu estou pontuando isso para dar a minha contribuição, dizendo eu entendo que o sistema de preferência ao trabalhador portuário está de acordo com a Convenção 37 da OIT, né? E que não seria adequado abrir de forma unilateral a possibilidade da contratação livre no mercado. Enquanto a pandemia ela está atingindo o sistema ógmo, né, com a restrição dos trabalhadores, há uma justificativa pelo interesse público de, né, flexibilizar essa regra. Mas, né, na minha concepção, ela não deveria passar, né, do período da pandemia, né? Bom, basicamente é isso. Agradeço, espero não ter passado muito e fico aí à disposição para as perguntas. Muito obrigado, doutor Tiago. Obrigado, doutor Augusto. Eu acho que o senhor tocou em 4 pontos que eu anotei relevantes para a gente tratar logo após aí a fala do Robles, que não é uma renda mínima, né? A gente falou um pouquinho disso na semana passada, que é um pleito antigo do trabalhador. A natureza, que a gente não falou, acho que é importante aproveitar essa sua experiência, e uma crítica que o senhor fez, que deveria, no mínimo, ser o valor de um salário mínimo, como é para o público em geral. Mas a gente tem que lembrar que o avulso, às vezes, pode ter outras atividades, né? Então, assim, eu acho que vamos ouvir o Tiago, como é que qual a informação que eles têm. E o último, que é essa possibilidade de contratar fora do sistema
que de fato foi estendida além do período de 120 dias, que vai um pouco de encontro com a pergunta do nosso colega Rubens, e aí eu acho que a gente vai debater bastante esse tema mais para o final. Então, eu quero passar a palavra para o meu colega, Dr. Tiago Robles, que é o gerente jurídico do Ogmo Santos, para que ele nos apresente aí como é que o Ogmo está encarando a medida, qual o trabalho que está sendo feito, e compartilhe com a gente essas informações, porque eu acho que informação ela nos permite avaliar e analisar. A gente às vezes sente uma crítica infundada, né? Essa semana mesmo teve aí um boato, não, estão chamando os trabalhadores para um número muito grande para refazer o exame médico. Então, acho que assim, acho que é uma oportunidade do Ogmo aí, como vem fazendo aí já desde o início dessa gestão, apresentar aí de forma transparente aí esse trabalho. Tiago, você está com a palavra, eu estou desligando aqui o meu microfone. Maravilha, doutor Tiago, muito obrigado. Bom dia, doutor Tiago, doutor Lucas, doutor Augusto, um bom dia também a todos os participantes. Doutor, se me permitir, antes de iniciar uma abordagem estritamente técnica sobre o conteúdo da medida provisória e como o Ogmo de Santos está trabalhando com ela, gostaria de agradecer ao convite da Advocacia Rui de Melo Miller para poder participar desse diálogo. Me sinto muito honrado de ter recebido o convite, poder estar presente em conjunto com pessoas de brilhante conhecimento técnico. É sempre um desafio muito grande participarmos de um diálogo onde contamos com a presença do professor Dr. Augusto e Dr. Lucas, que esbanjam conhecimento técnico sobre o sistema portuário. Agradecer também, um agradecimento especial a todos os trabalhadores portuários, de forma geral, e a todos os colaboradores do Ogmo, que vem mantendo a sua cota de participação, justamente por reconhecerem, independente do texto legal, a essencialidade da atividade portuária. Então, tanto os trabalhadores portuários quanto as instituições de apoio, e aí estendo a todas as outras instituições, já entendem, já encaram o sistema portuário como essencial e por essa razão é que se dedicam tanto e têm se mantido rígido e em funcionamento. Agradecer também ao SOPESP e à SPA, a Santos Port Authority, pelas medidas de prevenção que adotaram no Porto. Então, a gente, no decorrer aí do início da pandemia, tomamos conhecimento de comitês que se prepararam e se reuniram para disponibilizar álcool em gel, verificar a temperatura de trabalhadores no porto. Então, acho que isso também foi fundamental para que o sistema se mantivesse rígido como está até agora e com um baixíssimo índice de contaminação, do que temos conhecimento. Acho que essas medidas e essa preocupação das instituições é o que viabilizou estarmos em funcionamento. E um último agradecimento à nossa diretoria executiva, na pessoa do Evandro Schmidt-Pause, e ao nosso conselho de gestão, que são os representantes dos operadores portuários e que aqui dentro do Ogmo trazem o anseio do operador portuário e o transformam em execução por intermédio de sua diretoria e dos demais colaboradores. Enfim, ditos os agradecimentos, anotei alguns pontos da medida provisória e, como disse, vou ser bem técnico, bem pontual, tentando trazer transparência e verdade ao que foi feito e o que está sendo planejado para ser feito ainda. Então, acho que o primeiro ponto de grande importância na medida provisória é a proibição de escalação do trabalhador portuário avulso que esteja acometido pela Covid, que tenha convívio com alguém que tenha Covid, acima de 60 anos, gestantes ou portadores de comorbidades ou doenças graves ou crônicas. Como que o Ogmo atuou como que o Ogmo atua e atuou neste papel? Um primeiro esclarecimento, pode parecer uma questão semântica, mas não é. O Ogmo não escala trabalhadores. O Ogmo tem o papel de ofertar os trabalhos aos trabalhadores e motivar os trabalhadores para acesso ao porto que se engajam no trabalho. Então, o ato de escalação, ele é voluntário do trabalhador. Ele não é imposto pelo Ogmo. Então, o Ogmo não escala. Eu não escalo um trabalhador para determinado
operação, é o trabalhador que se escala para aquela atividade. Pode parecer uma questão semântica, mas na verdade não é, porque o OGMO só oferece. Então, como é que o OGMO poderia atuar para prevenir, prevenir a contaminação, para atuar em prol da saúde do trabalhador, fazendo seu bloqueio temporário, né, como a própria medida provisória trouxe. O OGMO, então, logo antes da medida provisória, uma semana, 2 semanas antes, a gente já tinha notícia de que poderia ter alguma medida governamental que implicasse no bloqueio. O OGMO fez levantamentos no seu quantitativo de quadro de trabalhadores e já havia identificado o seu grupo de risco. Eu acho que isso é muito importante de ser destacado, doutor Tiago, porque nós não esperamos que a medida se concretizasse para estarmos preocupados com a saúde do trabalhador. Esse passo foi dado com antecedência. O que isso possibilitou? Possibilitou que no primeiro dia de vigência da medida provisória, no dia 5, nós já tivemos condição de efetuar este bloqueio temporário. Então, em números, né, que eu acho que é não só uma curiosidade, mas uma necessidade de informação correta, o OGMO efetuou o bloqueio temporário de 1.100 trabalhadores, compostos por 2 grupos. 1.000 trabalhadores acima de 60 anos de idade e 100 trabalhadores com algum tipo de restrição médica. Então, aí eu acho que já tem uma diferença muito grande entre os 2 públicos. O tema sobre a idade do trabalhador portuário avulso e a falta de reposição de uma mão de obra nova é um tema que está hoje restrito na lei, né? A aposentadoria não causa mais a exclusão do trabalhador portuário avulso, então os quadros naturalmente em todos os OGMOs estão envelhecendo. Esse é inclusive um tema que, em conjunto com o Dr. Augusto e o Dr. Lucas, nós tratamos num grupo de estudos, junto com o Dr. Marcelo Canites, num grupo de estudos do TST, que é o envelhecimento da mão de obra portuária. Mas, enfim, este primeiro grupo, então, de 1.000 acima de 60 anos, com idade igual ou superior, e um grupo de 100 trabalhadores que já possuíam, numa análise documental rápida, algum tipo de restrição médica que se enquadrasse na medida provisória. Esse foi o primeiro passo que o OGMO deu. Com tanta agilidade ele deu esse passo, com tanta positividade e proatividade, ele também atuou junto com os operadores e por anseio dos próprios operadores, porque a gente tem que lembrar que o OGMO é uma entidade que é composta pelos operadores portuários. O OGMO já começou a planejar a arrecadação para a indenização compensatória desses trabalhadores. Então, existe aqui na entidade, no nosso modelo de governança, um conselho de gestão que aprovou um regramento constituído pela equipe técnica do OGMO para que, de imediato, o OGMO iniciasse a arrecadação. Para quem não tem muito conhecimento de como funciona o sistema OGMO é uma entidade de repasse de verbas. O OGMO não tem caixa para fazer frente a despesas que não estejam já previstas em seu orçamento. O OGMO é uma entidade sem fins lucrativos que tem que chegar no final do ano com um resultado 0. Então, para poder indenizar o trabalhador, o operador portuário tem que começar a pagar o OGMO. Então, os bloqueios geraram uma estimativa de indenização. Essa estimativa foi feita com base na remuneração dos últimos 6 meses, como descrito na medida provisória, considerando 13º e férias proporcionais, na proporção de 50% desta remuneração média. O OGMO, então, bloqueou os trabalhadores e, em paralelo, começou a arrecadar o montante financeiro suficiente para indenizar os trabalhadores. E aqui já divido que o OGMO tinha e continua tendo um anseio por poder indenizar os trabalhadores num período menor do que os 30 dias. A característica da atividade portuária, também para quem possa não ter muito conhecimento, ela é de pagamentos diários. Então, o OGMO Santos, ele paga diariamente 1.000, 1.200 trabalhadores. Todo dia a gente fecha uma folha de pagamento com recolhimento dos encargos e remunera os trabalhadores. Quem está acostumado a este modelo de remuneração pode sentir o impacto se for remunerado apenas uma vez por mês. Então, quando começamos a arrecadar já logo no 2º, 3º dia, o anseio era esse. Por que isso não conseguiu se concretizar neste primeiro mês?
tivemos dificuldade na identificação dos trabalhadores aposentados, porque diz ou que recebem qualquer tipo de benefício da Previdência Social. Diz a lei que serão indenizados os trabalhadores afastados desde que não recebam nenhum tipo de benefício. Nós tivemos grandes dificuldades para ter acesso a essa informação, e aí aqui fica o meu elogio à Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP, por ter ontem, no final da tarde, conseguido alcançar uma listagem nacional de todos que foram bloqueados e que recebem algum tipo de benefício. E aqui a homenagem fica diretamente na pessoa do Dr. Sérgio Aquino, que é o presidente da federação, porque os OGMOS, em cada localidade, tiveram dificuldade de acessar. Se o trabalhador, pela lei, pela 12.815, não era assim pela 8.630, mas pela 12.815, não se afasta na aposentadoria, ele não se vê obrigado a informar ao OGMOS sobre a aposentadoria. Tampouco o INSS informa à medida em que os trabalhadores vão se aposentando. Por ser uma informação não necessária aos OGMOS, ninguém estava preparado para entender quem era e quem não era beneficiário de algum tipo de regime. Então, isso foi o que impediu que neste mês de abril, o OGMO de Santos, e penso que os OGMOS do Brasil de maneira geral, conseguissem antecipar algum tipo de parcela da indenização. Isso é o que a gente já trabalha com um futuro possível para o mês de maio, né? Ainda se confirmar. Estamos trabalhando com essa lista que recebemos ontem no final da tarde e esperamos poder agilizar esse pagamento aos trabalhadores. O primeiro pagamento, referente ao mês de abril, está publicamente divulgado pela nossa diretoria, será feito no dia 5 de maio. De que forma? Não só pelo acesso à listagem, o OGMO criou um modelo de autodeclaração para os trabalhadores. Os trabalhadores declararem que não recebem nenhum tipo de benefício para poderem fazer jus ao valor da indenização. Todas as categorias aderiram à possibilidade da autodeclaração, têm participado, já temos bastante documento sendo entregue ao OGMO e temos uma visão positiva para esse pagamento no dia 5 de maio. Sem gastar também agora muito tempo em relação a esse assunto, e já destacando que o desafio foi o acesso à informação dos benefícios, passo aqui pela questão do reembolso dos operadores portuários. Acho que é muito importante destacar isso, né? Em todos os outros setores, os setores não ficaram obrigados a fazer o pagamento da indenização para depois buscar algum tipo de reembolso. Isso foi especial para o setor portuário e que precisa de uma regulamentação mais adequada para que cada tipo e cada especialidade de operação portuária, que são diversas, possam se habilitar ao reembolso dos valores que estão já entregando aos órgãos. Novamente, a Federação dos Operadores Portuários tem trabalhado de forma intensiva, e também fica meu elogio ao Ministério da Infraestrutura, a pessoa do ministro Tarcísio e do secretário Diogo Piloni, que tem trabalhado arduamente junto com a Federação para que se regulamente essa questão do reembolso dos operadores. Sobre a vedação da escala presencial, eu acho que é um tema polêmico, né, e que merece ser destacado. Como entende o OGMO, né? O que o OGMO pensa sobre escalação presencial e escalação remota? O OGMO, em julho do ano passado, implantou um sistema de escalação remota e naquela oportunidade teve aderência de 90% dos trabalhadores portuários. Uma única categoria, sem segredo, a categoria dos estivadores, preferiu permanecer fazendo uma escala presencial. Então, de julho do ano passado para agora, nós já tínhamos as categorias de maior representação, como Sintraport, Sindogesp e as demais categorias, com adesão em praticamente 100% da ferramenta de escalação remota, que, ao nosso ver, representa um benefício ao trabalhador. O trabalhador não precisa ir a um local para conhecer se há trabalho disponível para ele, porque, por óbvio, existem muito mais trabalhadores do que trabalhos disponíveis em um período, e por isso a nossa escalação é rodiziária, sequencial e numérica. Então, o trabalhador pode conhecer isso de onde ele está, de sua casa, no conforto do seu lar. Ele não precisa se deslocar ao posto de escalação. Eu acho que esse benefício é o que mais vale a pena ao trabalhador. Eles têm aderido, e agora sim, a notícia muito boa que eu dou para vocês é, com o fechamento do posto de escalação, a categoria dos estivadores aderiu também 100% à escala digital.
nós não temos nenhuma dificuldade no preenchimento de vagas da categoria dos estivadores, que a todo período eu acompanho aqui, o nosso diretor tem um modelo de gestão participativa que nos possibilita ter acesso a muita informação e acompanho a adesão de 100% dos estivadores. Algumas categorias com o bloqueio estão com déficit de trabalhadores para atender, sim, às ofertas de trabalho portuário, e o OGMO tem trabalhado de forma muito ágil na multifuncionalidade. Então, nós já temos 3 processos de multifuncionalidade em andamento. O primeiro para cobrir uma ausência de mão de obra dos vigias, o segundo de máquinas operadas por trabalhadores do Sindogesp e o terceiro para o trabalho dos consertadores. Tudo isso sendo muito dialogado e consensado com os próprios sindicatos laborais. Não é porque a lei falou que o OGMO pode fazê-lo, que o OGMO vai fazê-lo sem ter conversa e diálogo com os sindicatos. Os sindicatos estão aderindo às propostas de multifuncionalidade do OGMO e esperamos que em 1 semana ou 2 semanas já não exista nenhuma deficiência no atendimento das operações portuárias. E acrescento que o OGMO não tem notícia, e digo isso não só como OGMO, mas como santista e como participante deste mercado, o OGMO não tem notícia de que os operadores estejam vinculando trabalhadores de dentro ou de fora do sistema para cobrir vagas. Né? Fosse isso, eu não estaria recebendo oferta de vagas à avulsabilidade e não identificaria que há uma ausência. Então vejam que quando os operadores portuários que comandam o OGMO falam, OGMO, trabalhe na multifuncionalidade, faça multifuncionalidade, pegue recursos extraordinários e treine os trabalhadores, porque eles não estão prontos. Né? Estamos fazendo uma multifuncionalidade da categoria dos vigias com a categoria dos estivadores. Estamos treinando, estamos impondo dinheiro. Então, se isso é a mensagem do operador, ela é conflitante com um caminho inverso da vinculação pelo período de 12 meses, como diz a medida provisória. Eu acho que o reconhecimento da atividade portuária como essencial, como destacou o doutor Augusto, ela já era abordada em algumas decisões judiciais, né? A gente já tinha um pronunciamento do TST. Recentemente tivemos alguns pronunciamentos também aqui, provocados até pelo próprio OGMO de Santos, com a parceria do Rudimelo Miller, onde também foi reconhecida ali pontualmente uma essencialidade, garantindo um percentual de atendimento das operações portuárias, não um movimento grevista por uma outra situação. Então, eu acho que é muito bem-vindo esse reconhecimento, ele tem que sim estar inserido na lei, e eu acho que concordo com o doutor Augusto que só não entendemos o porquê que demorou tanto e precisamos de uma pandemia para alterar um dispositivo legal. Talvez a disposição do governo em fazê-lo, e é mais ou menos por aí. Tiago, acho que dentro do tempo aqui, parei o meu cronômetro, não excedi muito, tentei passar pelos principais pontos na medida provisória e estou também igualmente à disposição para qualquer dúvida e aprofundamento nos temas. Olha, Tiago, acho que você foi feliz nos temas. Eu tinha elencado algumas questões que eu achava fundamental a gente falar. Você falou desse problema que é a idade que a gente tem dos trabalhadores, que é uma discussão antiga da Comissão Portos, né? E infelizmente também é outro tema que a gente não conseguiu avançar. Aliás, retrocedemos, né, com a 12.815 e né, a gente está assim, experimentando na pele e isso acaba gerando esse risco fora do sistema que pode ser combatido com a multifuncionalidade. A gente também vê uma resistência incompreensível por parte dos próprios trabalhadores. Né? O trabalho portuário ele é né? Isso aqui é as categorias, mas ele é e a escalação via eletrônica, que assim, eu acho que, assim como você falou da essencialidade, que bastava só essa formalização, a pandemia nos ajudou a mostrar a utilidade, né, a segurança dela. Acho que esse é um tema que você pode falar um pouquinho depois para frente, porque existe uma crítica aí daquilo que a gente conhece, infundada. Né? É óbvio que, assim como o estivador tem advogado que tem dificuldade com eletrônico, com digital, com nuvem, mas veja só, o mundo está impondo isso para a gente, né? Então eu acho que a gente tem que resgatar isso no final. Eu quero fazer o registro aqui, né? Estou vendo o Ronaldo Garcia aí, que também é um expert no assunto, a doutora Xana de Paranaguá,
que vai também, a gente quer que ela compartilhe um pouco com a gente a experiência lá do Porto de Paranaguá. O estado do Paraná é no Brasil aquele que está tendo aí os melhores índices, né, que estava mais preparado. E antes de passar a palavra para ela, eu quero que o Lucas Rênio, que eu acabei nem cumprimentando no início, mas, né, sinta-se cumprimentado, né, meu caro? Que ele faça aí um resumo um pouco do que foi falado, para que a gente possa aí passar para as perguntas. Rênio, você está com a palavra, meu amigo. Ok, bom dia. Cumprimento a todas e a todos na pessoa virtual do meu sócio professor, Thiago Miller. Um cumprimento especial a esses dois profissionais que eu respeito demais. Doutor Augusto, uma das referências para mim e no Brasil inteiro em termos de trabalho portuário, e aquaviário também. Já tive o privilégio, grande privilégio, de dar aulas com ele na Escola Superior do Ministério Público, na ESA. Tive o grande privilégio também de escrever artigos com ele, inclusive um deles publicado na revista do TST. Dr. Tiago Robles, uma experiência ímpar na área marítima, na área portuária, passando pelo SOPESP e agora no OGMO. Como já disse, o Tiago tem feito um trabalho que, nesses últimos quase 2 anos, aí, foi um divisor de água, certamente, na gestão mais profissional, de maior compliance, maior transparência, maior controle corporativo do OGMO Santos. Temos também o privilégio de estarmos juntos lá no grupo de estudos do Tribunal Superior do Trabalho, como já disse o Robles, com o Dr. Canites, com o ministro Caputo Bastos. Tem sido uma experiência muito rica para buscarmos aí engrandecer a discussão acadêmica do trabalho portuário. Bom, eu vou falar pouco. Na semana passada eu falei bastante já, inclusive fiz uma exposição geral do que eu penso sobre vários pontos aí, talvez até todos os que foram falados pelos dois. Também não quero tomar o tempo dos palestrantes principais, né, que são vocês dois, e temos aí também a experiência riquíssima da doutora Xana, do Evandro, que vão falar depois. Bom, primeiro sobre o que falou o doutor Augusto. O que eu gostaria de pensar é a questão da atuação do MPT. Realmente o MPT tem atuado muito, não só na área portuária, mas no geral, mas com foco na área portuária e especialmente através da CONATPA. O doutor Augusto, inclusive, tem participado ativamente do procedimento promocional que envolve aquela recomendação conjunta da CONATPA e da Secretaria Nacional de Portos. Esse procedimento tem recebido aí respostas de operadores portuários, de OGMOs do Brasil inteiro. Penso, e essa é uma visão minha, e pelo que eu tenho visto documentalmente e acompanhando alguns procedimentos também, que os operadores dos OGMOs têm dado uma resposta muito adequada a tudo aquilo que vem sendo pregado, orientado pela OMS, pela Anvisa, pelas autoridades, inclusive até implantando algumas iniciativas inovadoras como lavadores, no cais. Enfim, penso que os operadores dos OGMOs têm dado um ótimo exemplo de como proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores em meio a essa pandemia que, como disse o doutor Augusto, é uma questão conceitual do direito ambiental, no sentido da precaução, daquilo que não se conhece exatamente ainda. Então, toma-se medidas para tentar conter aquilo que ainda não se conhece totalmente. Então, fica esse destaque e até o elogio. O Augusto comentou expressamente aí que o MPT tem atuado de forma não reativa e, realmente, isso tem sido muito adequado, orientações gerais, acompanhamento, e penso que a resposta tem sido muito boa por parte de operadores e órgãos. Agora, passando para falar do Robles. Robles, o OGMO já tem muito trabalho, né? E essa MP gerou mais trabalho, ainda mais demanda para o OGMO. Acredito que o OGMO é a entidade que mais ganhou um peso extra aí de trabalho, de atribuições. São muitas questões que ficaram a cargo do OGMO. Esse controle de quem deve ser afastado, o cálculo das indenizações, a cobrança das indenizações, o trabalho com a multifuncionalidade também. E aí eu ia destacar, você já antecipou, por exemplo, essa questão dos estivadores estão tendo oportunidade de um treinamento multifuncional para a posição de vigia. O OGMO Santos tem dado uma resposta muito boa a tudo isso. E apesar dessa carga extra de trabalho, e o restante não parou, né, o restante que já existia continua andando, a MP, e fica aí uma crítica, acabou não
ajudando os órgãos no sentido de colocar critérios mais claros, mais simplificados de como deveria ser a fórmula de cálculo. É lógico que tem uma diretriz geral, mas dessa diretriz geral a gente pode extrair ali pelo menos 3 ou 4 interpretações maiores de como seria essa divisão, essa cobrança da indenização compensatória. Talvez isso venha nessa regulamentação infralegal da Secretaria Nacional de Portos, mas o fato é que já estamos aí há algumas semanas, a MP foi publicada, e os órgãos tiveram que literalmente se virar para tomar essa decisão e para estabelecer esse critério de pagamento, para que o pagamento possa ser feito agora no começo de maio, e exatamente como diz a MP, pagamento mensal. Então, é um momento excepcional, é uma norma excepcional, e o sistema de pagamento também segue essa linha. Então, realmente o pagamento é mensal e não como ordinariamente é feito, a cada 48 horas, enfim, como os trabalhadores estão acostumados. O Augusto falou sobre a questão do salário mínimo. Uma das emendas, são 128 emendas lá no Congresso, estabelece justamente isso. Não sabemos quais vão ser aprovadas e nem mesmo se a MP vai ser apreciada, se vai haver tempo de apreciação por parte do Congresso. Mas uma das emendas diz exatamente isso, para observar pelo menos o valor do salário mínimo. Agora, considerando em linhas gerais a média remuneratória dos TPAs, penso que é difícil não chegar no salário mínimo. O Robles, de repente, pode trazer um dado mais exato sobre isso. Mas o que seria melhor, então? Tem existido aí algumas reclamações. Ganhar os R$600 que o governo tem oferecido para os autônomos? Penso que realmente os trabalhadores portuários foram contemplados de uma forma positiva, de um modo diferenciado. Mais um pouquinho sobre multifuncionalidade, já caminhando aqui para o encerramento da minha fala. Nós estamos aí pelo menos 50 anos atrasados em termos de multifuncionalidade, porque a recomendação IT 145, na linha, no espírito da Convenção IT 137, já na década de 70, dizia que deve-se eliminar a multiplicidade de atividades no trabalho portuário. Inclusive, deve ser eliminada a diferença entre trabalho a bordo e trabalho em terra. Inclusive, é interessante que, pelo menos no Porto de Santos, essa divisão entre trabalho a bordo e trabalho em terra, estiva e capatazia, começou lá no início do século XX com os trapicheiros. Trapiches, aquelas enormes pontes, onde os trabalhadores andavam para levar a carga até o navio. E aí começou uma discussão lá entre quem deveria ganhar mais, o que levava a carga até o navio ou o que arrumava a carga no navio. E daí surgiu a divisão que criou os sindicatos estivadores e por aí vai. Então, estamos atrasados. Já ficou muito claro que a multifuncionalidade, para ela andar, para ela caminhar, e isso é bom para os trabalhadores e para os operadores de terminais, é bom para o capital, é bom para o trabalho, não pode depender de negociação coletiva. Estamos aí desde 93, com a multifuncionalidade dependendo de negociação coletiva no trabalho avulso e no trabalho vinculado. Não é necessário, a lei não impõe a implantação da multifuncionalidade pela negociação coletiva. Isso daí aplica-se de forma automática pelo princípio da máxima colaboração do empregado, pelo poder diretivo do empregador. Mas o trabalho avulso, estamos aí atrasados, então penso que uma mudança que deve ser refletida, não para esse momento, que é um momento delicado, mas uma mudança que deve ser refletida é que isso fique sob gestão do OGMO direta, sem negociação coletiva. O OGMO está previsto lá na Lei 12.815 que uma das atribuições é promover o treinamento multifuncional dos trabalhadores. Então, que isso seja uma gestão direta do OGMO sem negociação coletiva, para que o OGMO distribua as vagas e faça a formação multifuncional. Enfim, em linhas gerais era isso. Espero ter contribuído e, se houver necessidade, eu falo mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, Rênio. Eu acho que esse tema da multifuncionalidade foi muito bem levantado e eu acho que é algo para a gente lutar por isso, porque a gente perdeu muito com a nova lei e esse é um caminho que depois eu vou passar agora a palavra para a doutora Xana, mas eu queria depois que o doutor Augusto pensasse em tratar daquela primeira pergunta, da desconstrução do sistema, desse risco, e falando sobre a multifuncionalidade e a aposentadoria. Acho que a gente consegue juntar isso, né? Acho que estão interligados esses temas. Então, doutora Xana, eu acho que liberaram já o seu microfone.
por favor, compartilhe conosco aí como é que tem sido esse trabalho aí para cumprir a medida provisória pelo órgão de Paranaguá. Bem-vinda conosco aqui. Obrigada, bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar aí a Advocacia Rui Miller pelo excelente evento que está proporcionando, que é muito rico para todo o nosso setor. Parabenizar os palestrantes, doutor Augusto, doutor Tiago, meu colega. E, bom, em Paranaguá, a gente compartilha de uma experiência muito semelhante à experiência de Santos, que o Tiago colocou. Nós tivemos, até o momento, 529 afastamentos. Também fomos impactados de uma forma muito mais expressiva e significativa em relação ao pessoal que a gente afastou por idade, né? Desses 530 afastamentos que o órgão de Paranaguá fez, 422 foram de trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos. Nossos afastamentos ocorreram desde o dia 9. E o que a gente, acho que um pouquinho diferente, né, do que os outros órgãos adotaram, e até um anseio do órgão de Santos, nós já efetuamos o primeiro pagamento da indenização aos trabalhadores. Então, a gente está fazendo de forma proporcional aos dias de afastamento e de forma quinzenal. Então, a gente, na última sexta-feira, a gente já fez os primeiros pagamentos a esses trabalhadores. Tínhamos já, por conta do E-Social, então, acho que um pouquinho mais avançada essa questão dos benefícios, quem recebia, quem não recebia. Então, a gente até confirmou com uma estágio que chegou via FENOP aí, né, desses trabalhadores que já recebiam benefício, ou seja, que não teriam, então, o direito à indenização. E o que, em relação aqui do pagamento, né, o que tem nos afligido muito é que a gente tem observado que, por alguma razão ou outra, seja porque estava vinculado ao operador, seja porque estava recebendo algum tipo de benefício, naquele período em que a medida provisória estabeleceu como base de cálculo, que é do dia 1º de outubro de 2019 a 31 de março de 2020, a gente tem trabalhadores que não tiveram produção, ou que tiveram uma produção muito baixa, de 1 mês, 2 meses, enfim. Então, a gente coloca, né, muito no que o doutor Augusto colocou, não tem aí um piso de salário mínimo, e a gente se preocupa com esses trabalhadores porque eles estão afastados e, ao mesmo tempo, não tem esse direito ao pagamento, ao recebimento dessa indenização por ausência de produção, né? Ou por uma produção muito baixa. A gente verificou aí que tem trabalhador que vai receber R$100, R$150. Então, eu acho que a gente, né, tem que começar a olhar de uma forma mais sensível a esses trabalhadores. A gente não, né, a MP não possibilita o pagamento de forma diferente. Não sei se vem algo em relação à portaria que regra essa questão, mas eu acho que é um olhar que a gente tem que ter um pouquinho mais sensível para esse contingente. Em relação ao regramento, também, acho que, seguindo um pouquinho os pontos ali que o Tiago colocou, a gente também já fez essa questão de regramento, ainda amparado aí em Santos, né? A gente fez por engajamento, não passamos aqui por assembleia. Em relação à escala, né, o órgão do Paranaguá já havia adotado, desde 2017, a questão da escala remota. Então, nós não tivemos muito impacto aqui nessa questão da escala ser somente pela web. A gente tinha um contingente muito pouco de trabalhadores que ainda se engajavam e se habilitavam ali nos quiosques, nos pontos de chamada presenciais, que muitos deles foram já afastados por questão de idade, então a gente não teve nenhum impacto, nenhuma repercussão em relação a isso. Também estamos aplicando aqui a multifuncionalidade, pela aplicação da multifuncionalidade, pelos afastamentos, a gente tem suprido a demanda de mão de obra, a gente não está tendo prejuízo nas operações. Anotei até aqui um pouquinho do que o Lucas falou, né? Acho que
receio de muitos órgãos também é essa questão da MP não deixar muito claro os critérios. A gente teve uma negociação bem difícil em relação à aplicação da multifunção aqui em Paranaguá. A gente já tinha regras estabelecidas anteriormente, a gente já vinha aplicando a multifuncionalidade anteriormente. Nós acabamos negociando as questões, por mais que a medida provisória coloque que, né, a independência de acordo com a convenção, a gente acabou negociando com os sindicatos as regras até para a gente priorizar a manutenção da operação portuária. Então, foi esse nosso viés muito forte em relação a eles, e até para a gente conseguir, junto com eles, né, não adotar nenhuma medida que afrontasse ou que fosse diferente de regras que a gente já tinha anteriormente pactuado. Então, acho que, basicamente, a situação de Paranaguá é essa. A medida realmente deu bastante trabalho para a gente aqui e para todos os órgãos, principalmente porque a gente estava em meio também a um trabalho muito árduo em garantir a segurança do trabalhador lá no porto, né? Quando ele fosse trabalhar, com as medidas de higiene, e acho que todo mundo sofre muito com a escassez de produtos, né, no mercado. Agora a gente está sofrendo com máscaras, a gente sofreu no começo com a questão do álcool em gel. Então, assim, a gente tendo que estar à frente de tudo isso, e vem a medida provisória e dá bastante trabalho aqui para a gente elencar e identificar esses trabalhadores, em verificar os pagamentos, os critérios, que infelizmente a gente teve que colocar todos aqui em negociação com os próprios operadores, né? Doutora, eu vou agradecer aí essa participação, essa exposição, inclusive trazendo uma informação aí relevante, né? Que curiosamente casa com aquela preocupação do doutor Augusto, e para mim é uma surpresa um trabalhador durante 6 meses não ter nessa produção. Então, acho que assim, é um ponto aí importante, não ter a dúvida que essa sensibilidade ela é fundamental para essa construção aí da relação capital-trabalho. Eu vou pedir, vou me permitir cortar, aí a senhora estava na conclusão, só para que a gente possa avançar um pouquinho na resposta das perguntas. Então, eu vou agora passar a palavra para o doutor Augusto. Né? Doutor Augusto, eu vou lhe dar 10 minutos aí para o senhor concatenar essas perguntas, aí falar um pouco desse seu artigo, que eu acho que casa aí com a primeira pergunta que a gente recebeu, e depois eu vou pedir para o Rênio falar um pouquinho sobre a pergunta do Ronaldo, e para o Robles aí depois comentar um pouco de tudo aí que ele anotou, que eu vi que ele não parou de anotar aí. Tá bom? Doutor Augusto, libere seu microfone, o senhor está com a palavra. Bom, obrigado pelas considerações dos colegas. Doutora Shana, bom dia. Né? Muito interessante a atuação do OGMO de Paranaguá. Eu tenho acompanhado, por intermédio do Dr. Glaucio, essas questões também. Eu vou tentar responder aqui. O Dr. Tiago Miller pediu para eu abordar as questões da multifuncionalidade, da aposentadoria, né? E essa abertura do sistema para contratação, né? Ou seja, essa abertura para contratação fora do sistema. Não vou entrar na pergunta do Dr. Ronaldo Garcia, porque aí o Lucas, né, responde, né? Aquela questão, né? Então, fui eximido, né, de entrar nessa questão, né? Bom, pelo que o Dr. Tiago Miller, né, falou na sua intervenção em relação à multifuncionalidade, eu entendo que a Lei 12.815 foi um retrocesso em termos de caracterização do trabalho portuário, né? A gente vinha defendendo, o Dr. Ronaldo Fleury, que para mim é a maior autoridade de trabalho portuário no Ministério Público, escreveu um artigo, né, mesmo depois da Lei 12.815, defendendo que só existe uma categoria profissional, o trabalhador portuário. Né? E todas aquelas 6 listadas no artigo 40, descritas no parágrafo 1º, se a gente for analisar com mais profundidade, elas estão gravitando em torno do mesmo tipo de trabalho. Né? Então, parece que
ir reconhecer como categorias diferenciadas, primeiro, né, enfraquece até o poder de negociação do trabalhador portuário, porque o operador vai negociar, né, com uma multiplicidade de sindicatos. E isso acaba impactando na própria adoção dos institutos da Convenção 37, renda mínima, multifuncionalidade, etc. Então, me parece que houve um retrocesso em relação a isso. Até porque, o doutor Lucas falou muito bem, a recomendação 145 vem, claramente dizer que devem ser, diminuído o número de categorias, de categorias diferenciadas, vamos dizer assim, reconhecendo, o trabalho portuário. Por que isso é importante? Porque nós estamos passando por um processo de mudança, muito mais impactante do que a mecanização que fez surgir a Convenção 37, a Recomendação 145. Nós já estamos entrando, na indústria 4.0, na quarta revolução industrial, nós já estamos pensando em portos sem trabalhadores. Então, não tem sentido nós caminharmos aí para um aumento dos quadros. Isso é em prejuízo dos próprios trabalhadores do sistema. Isso vem, acho que também conectado com a pergunta do Dr. Ronaldo Garcia e com a pergunta na sequência da aposentadoria. Eu também entendo que a mudança na Lei 12.815, quando excluiu como causa de cessação da matrícula do trabalhador no ógmo a aposentadoria, que estava previsto na Lei 8.630, a partir daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, me parece que também, embora esteja na lei, a gente, é claro, a lei, como diz o filósofo Arnaldo César Coelho, a norma é clara. Então, a gente tem que aplicar a lei, mas me parece que isso agrava a situação de um envelhecimento de uma categoria, da diminuição do próprio, da possibilidade de trabalho pelos trabalhadores remanescentes. Então, isso está se refletindo agora, do número de trabalhadores por idade mais avançada sendo bloqueados para o trabalho. Mas essa é uma crítica apenas retórica, porque a lei expressamente assegurou que o aposentado continue exercendo as suas atividades, com base numa decisão do Supremo que tinha outros pressupostos. Mas, enfim. E a questão aí do risco para o sistema, aí a gente sabe que o que motivou essa previsão seria esse risco de não ter trabalhadores suficientes em decorrência do bloqueio para que os portos continuem trabalhando, assim, os portos públicos. E que um processo de seleção pública que privilegiasse aí os trabalhadores dentro do sistema seria irrazoável, porque se espera que a pandemia tenha um tempo mais curto, que se acabe em algum período breve. A minha conclusão em relação ao artigo 4º, que está sendo objeto da ADI, é que se essa medida, e me parece que é muito positivo a situação do Porto de Santos de não querer contratar fora do sistema livremente, porque isso pode trazer um problema para o futuro, que os juízes eventualmente entendam que esses trabalhadores que trabalharam nesse período, mesmo que para mim essas decisões elas não encontram suporte na lei dos portos, mas tem tido decisões nesse sistema, tanto que a pergunta do Dr. Ronaldo Garcia e vai contra a lógica da modernização dos portos, da Convenção 37, etc. Se ficar limitado no tempo para questões pontuais
E parece que para o operador portuário usar dessa flexibilização, ele tem que comprovar faticamente que o ógimo não atendeu a sua requisição, né? E o ógimo, que pelo que eu tenho, né, ouvido, e a gente tem discutido isso no grupo de trabalho da Covid, tem feito o possível para atender as reivindicações, para não permitir que seja contratado fora do sistema, né? Que isso, né, até atenta contra a eficiência do ógimo. Tá? Mas vamos imaginar um porto que não tenha, né, muitos trabalhadores bloqueados e não tenha a situação. Se respeitar o período da pandemia, eu acho que 12 meses já foi irrazoável, foi ilógico, né? Deveria ser limitado no máximo ao tempo da pandemia. Se não houver, né, uma mudança aí na norma, de forma a se tornar isso permanente, me parece que não haveria risco, mas a gente não sabe, né, como pode ser tratado para o futuro. Então, haveria, né, risco real se essa medida excepcional passasse a ser a regra, desconsiderando essa situação especial que levou ela a trazer. Tem que se respeitar, né, os princípios da Convenção 137, que é dar garantia de um trabalho permanente ao trabalhador portuário, porque ele normalmente, né, dedicou a sua vida a essa atividade e não se preparou para outras atividades. Né? Claro que a gente sabe que tem trabalhador portuário que tem outras atividades. Me parece, a gente sempre defendeu isso, que não é o correto, porque o trabalhador portuário tem que viver da atividade portuária. A Convenção 37 fala isso. Né? O trabalhador portuário, ele não tem no trabalho avulso um bico, muito pelo contrário. Né? Ele tem que fazer da sua principal atividade o trabalho portuário. Esse é o espírito, né, da Convenção 37 e da Lei 12.815, e era da Lei de Modernização dos Portos. Para não estender mais, eu entendo que não há um risco, né, para a ruptura do sistema de trabalho portuário no sistema ógimo se essa medida for restrita ao período da pandemia, e mesmo assim ela pode ser criticada, e a multifuncionalidade é a saída para evitar que os trabalhadores que sejam contratados livremente fora do sistema. Né? Tem que investir na multifuncionalidade, e aí a lei trouxe a flexibilização da não necessidade de instrumento coletivo. A gente tem que pensar aí, né, em cada porto se essa liberação da negociação coletiva é positiva ou negativa. Muito obrigado, doutor Tiago. Obrigado, senhor, doutor Augusto. Claro, como sempre, assim, é um privilégio poder, né, estar lhe ouvindo, ter esse convívio aí, porque a sua experiência, né, e esse seu cabedal acadêmico tornam aí a questão muito simples de ser entendida. Eu acho que você já entrou um pouquinho na pergunta do Ronaldo. Eu queria passar a palavra para o Lucas, acrescentando alguma coisa que você falou. A convenção e a proteção é para o trabalhador portuário que vive da atividade portuária. Né? Aquele que não vive, ele não tem que ser, embora ele esteja no guarda-chuva da lei, ele não deveria ser protegido. Assim como aquele que né, a Xana deu um exemplo, mas a gente pode saber se ele tinha algum problema por não estar operando aí nos últimos 6 meses. Mas então, Rênio, por favor, comente aí a pergunta do nosso amigo aí, do nosso expert, o Ronaldo Garcia. Fica à vontade. Ok. Ronaldo, um abraço para você. Bom, como o Augusto comentou, o Brasil está num período de transição histórico-social no trabalho portuário. Eu penso que nas próximas décadas a gente vai ter que lidar com 2 mudanças fortes de paradigma no trabalho portuário. Uma delas é a automação, que o Augusto comentou, inclusive é tema do artigo que nós escrevemos lá para a revista do TST. E o outro é a transformação do sistema ógimo. E aí a gente começa a entrar nessa questão da contratação, da exclusividade ou prioridade. Lá, quando foi discutida a lei de 93, no projeto de lei de 91, uma das hipóteses era sair daquele sistema de closed shop, lá de controle, de gestão do trabalho portuário avulso dos sindicatos, direto para a contratação livre no mercado. E o que aconteceu? Foi criado o ógimo justamente para que o ógimo fosse um para-choque, para que fosse uma mola, um meio termo, para que um dia se chegasse na contratação livre no mercado.
Então, desde 93, e até seguindo o exemplo do sistema de Portugal, desde 93 o OGMO vem cumprindo esse papel, tá? Entre o sistema antigo e o sistema que um dia deve ser implantado. Penso que agora não é o momento ainda, mas já deve começar a ser pensado nessa mudança paradigmática do sistema OGMO evoluir, como aconteceu em Portugal também. Os OGMOs de lá, OGMOPS, que não é OGMO de Portugal, é órgão de gestão de mão de obra portuária, viraram empresas de trabalho portuário. E algumas dessas empresas de trabalho portuário, inclusive, pertencem a operadores portuários. Então, penso que no futuro o OGMO Santos, por exemplo, vai se tornar uma empresa de trabalho portuário e o trabalho portuário vai seguir para a contratação livre no mercado comum, como acontece com as outras atividades produtivas e prestações de serviço. A exclusividade ela é tanto inconstitucional, porque fere a livre iniciativa e a liberdade de profissão, quanto inconvencional, porque vai contra aí a prioridade prevista na Convenção 8137. A prioridade, que era o sistema que vinha sendo aplicado, que já estava acomodado entre as partes, capital e trabalho, é um sistema que ele continua sendo inconstitucional, porque ele fere, de uma certa forma, a livre iniciativa. O operador, o terminal, não pode buscar livremente no mercado o trabalhador que ele quiser. Mas, por outro lado, ele atende à Convenção 8137. Então, nessa fase aí de transição histórico-social do trabalho portuário, enquanto a gente tem o OGMO, é um sistema adequado, sistema de prioridade. O que não pode é partir para a exclusividade. E aí, na multifuncionalidade, todo trabalhador que é vinculado, inclusive esse pessoal que foi ressalvado no dissídio FENOP, ou ressalvado em TACs, nós trabalhamos num TAC nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho foi muito receptivo nesse sentido, de entender que os profissionais que haviam sido contratados fora do sistema seriam equiparados ao trabalhador portuário do sistema pela experiência que eles tinham. Se for colocada uma trava, no sentido de que esses trabalhadores não podem ser colocados na multifuncionalidade, temos aí uma inconstitucionalidade também, que fere a livre iniciativa, o poder diretivo e por aí vai. Inclusive, alguns sindicatos pregam que só poderia ser vinculado um trabalhador, por exemplo, para operador de bordo, para o serviço de estiva, que seja inscrito na atividade estivadora. Só que a lei não diz isso. A lei, mesmo na interpretação pior, na interpretação mais extremada, ela não diz que exclusivamente do trabalhador daquela atividade, mas exclusivamente do trabalhador inscrito no OGMO. Então, é perfeitamente possível contratar um trabalhador do bloco ou do concerto para depois ser, é lógico, treinado, habilitado, qualificado para cumprir uma função de estiva. Então, Ronaldo, penso que não existe nenhuma trava nem impedimento à multifuncionalidade para os vinculados. Não depende, mesmo que eles tenham vindo fora do sistema, são vinculados, se a vinculação foi feita de uma forma regular, são vinculados e podem ser colocados em multifuncionalidade. Tá? Repito, livre iniciativa, poder diretivo do empregador e máxima colaboração do empregado. Então, penso que é totalmente legal que esses trabalhadores estão também inseridos aí na possibilidade da multifuncionalidade. Espero que tenha contribuído. Com certeza, Renio, acho que você respondeu o Ronaldo, e ele ainda fala das decisões judiciais que o doutor Augusto citou, né? Se existe, inclusive, uma decisão judicial transitada em julgado que garante esse acesso, eu acho que ele tem o direito de participar, em que pese a controvertida questão. Tiago Robles, quero que você comente aí, né, aquilo que você não conseguiu terminar, o que surgiu durante aí o nosso webinar, e já deu uma mensagem final que eu vou depois escolher aí do Dr. Augusto também as últimas mensagens, as últimas considerações para a gente ir encerrando. Está com a palavra, Tiago. Maravilha, Tiago, obrigado. Vou iniciar pela pergunta do Rubem Viegas, que já foi abordada pelo Dr. Augusto, e concordo com o Dr. Augusto, acho que não há, pela medida provisória, uma desconstrução de sistema portuário ou de contratação de mão de obra avulsa. Penso que o caminho realmente é a multifuncionalidade vai conseguir suprir a eventual ausência de mão de obra, seja pelo momento de pandemia, seja por um momento posterior, onde as pessoas vão envelhecendo e naturalmente vão deixando de trabalhar. Eu acho que esse é o caminho, não vejo nenhuma desconstrução sendo imposta pela medida provisória, ainda que algum operador queira fazer uso da contratação a vínculo
pelo período que tem na medida provisória, e entendo a crítica do Dr. Augusto, pelo período de 12 meses, mas ainda que isso aconteça, sendo pontual e de forma responsável, como atuam os operadores portuários, não vejo nenhum modelo de desconstrução. Vou pegar alguns pontos da fala do Dr. Lucas, que me deu boas possibilidades aqui de discorrer sobre temas importantes e polêmicos. Valor das indenizações, alguns trabalhadores com valores muito pequenos. As respostas já foram dadas. O trabalhador portuário avulso, que vive do trabalho portuário avulso, a experiência de Santos é que ele vai ter 50% da sua média remuneratória. E uma média remuneratória que possibilita, que é bem mais do que um salário mínimo, né? Os 50% desta média remuneratória é, no mínimo, o dobro do salário mínimo. Então, para quem vive do porto, eu acho que ele realmente não vai ter dificuldade de subsistência. Mas, sim, existem trabalhadores com valores muito pequenos. Existem trabalhadores que no mês tem um trabalho e no outro mês tem 2 trabalhos. Né? Esse trabalhador não vive do porto. Né? A gente tem que ter uma preocupação sobre quem vai receber R$200 de indenização? Talvez não. Talvez a gente precise analisar o caso a caso. Né? A experiência do Porto de Santos é que quem vive vai receber uma média remuneratória que nos parece, não posso dizer que é boa, mas satisfatória para o momento de pandemia. E diferente das outras categorias empresariais, né, que tiveram um valor fixo, desconsiderando absolutamente a média remuneratória daquele trabalhador, que com certeza é bem menor do que ele recebe. Sobre a fórmula de cálculo, doutor Lucas, da indenização e como é que os órgãos agiram, para o Ógimo de Santos isso foi muito tranquilo de ser trabalhado. A gente fez uma interpretação literal da medida provisória na quantidade de serviço requisitado, então distribuímos o valor da indenização pela quantidade de pessoas que cada trabalhador, cada operador portuário requisita. Para nós, a quantidade de serviço solicitado é quantidade de pessoas solicitadas. Esta foi a proxy utilizada para poder fazer um modelo de arrecadação que, tem adesão de 100% dos operadores do Porto de Santos. Não há discussão sobre o tema. A gente, graças a Deus, está conseguindo fazer a arrecadação para o pagamento indenizatório. Sobre o sistema de escalação, Dr. Tiago Miller, que o senhor fez a pergunta e deixou aberta antes de terminar a sua primeira fala. O sistema de escalação está posto desde muito antes de eu chegar ao Ógimo. Ele já era eletrônico, ele já era digital, só que ele era presencial. Né? O que o Ógimo fez de julho para cá foi transformar, dar o benefício dos modelos remotos, que, assim como eu, assim como os senhores e os participantes, encontram desafios diariamente nas ferramentas digitais que vão aparecendo e vão se modificando. Eu sou uma pessoa que tive um pouco de dificuldade no começo em me adaptar com esse modelo de videoconferências. Meu fone não funcionava, eu não adaptava o fone, eu botava o botão errado e às vezes eu demorava para conseguir falar. Eu acho que é uma questão de adaptação. As categorias que aderiram em julho do ano passado estavam prontas para seguir utilizando a ferramenta da escala remota. A categoria que não aderiu não se preparou, não treinou quando o Ógimo ofereceu os treinamentos. Então, encontrou um pouco de dificuldade numa transição do dia para a noite. Né? Um dia você tinha um posto de escalação, no outro dia você não tinha mais. Mas isso, senhores, isso foi um processo de 2 dias. Em 2 dias, a gente já assistiu, como tem assistido, a categoria dos estivadores com 100% de adesão às escalas. E diga-se, é uma categoria que não sofreu impactos em quantitativo de trabalhadores para atender os trabalhos. Né? Porque como a maioria das categorias tem excedente de trabalhadores, quando você fez o bloqueio, mesmo com o bloqueio, as categorias continuaram com quantidade de trabalhadores para atender as ofertas. O trabalhador de estiva é um grande exemplo disso, tanto é que nós estamos conseguindo aproveitar esses mesmos trabalhadores de estiva para atender outra função, que é a dos vigias, dada a quantidade de excedente que existe nessa mão de obra. E um último tema aqui para fechar o raciocínio, tem sido publicado em algumas mídias de que o Ógimo vai bloquear mais 1.500 trabalhadores e algo do tipo. Isso acho que merece um esclarecimento técnico. Nós temos aqui uma equipe médica sob condução do engenheiro Ricardo Carvalhal e a gerência do Alfredo Lema, profissionais com 20 anos de experiência em Ógimo, muito comprometidos com o que fazem. Eu disse aos senhores que nós bloqueamos ao início 100 pessoas, aproximadamente 100 trabalhadores com restrições médicas.
O que aconteceu de lá para cá? São 3.000 trabalhadores ativos. Os médicos começaram a se debruçar nos prontuários de cada trabalhador para identificar se havia algum indício de comorbidade ou doença grave ou crônica, que no dia a dia não tornaria o ASO inapto e não traria nenhum impedimento ao trabalhador. Nós temos uma situação especial de identificação médica. Então, esse trabalho foi feito pela equipe médica do OGMO e todos aqueles em que o OGMO entendeu que, olha, aqui eu preciso de uma atualização de exames médicos, sim, o OGMO contratou uma clínica externa, porque não teria braços internos, para reavaliar 500 trabalhadores. Não são 1.500, são 500, de todas as categorias profissionais. E aqui vai o meu elogio a alguns representantes, alguns dirigentes sindicais que entendem a condição, protegem os seus trabalhadores, aderiram ao modelo de reavaliação indicado pelo OGMO e incentivam os seus trabalhadores a serem reavaliados, porque verdadeiramente se preocupam com a saúde dos trabalhadores. Doutores, eu acho que isso para fechar um pouco de raciocínio, novamente agradecer pela oportunidade e ficar à inteira disposição. Muito bom, Tiago. Você vê, a informação, né, eu acho que é a solução para os medos, né, para os pânicos, né, e para as fofocas. Parabéns pela tua exposição, parabéns pelo trabalho que você vem conduzindo aí, com a batuta do Evandro. E eu vou passar para as considerações finais do nosso colega aí, do nosso promotor, doutor Augusto. Por favor, doutor Augusto, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Tiago. Eu gostaria de agradecer o convite, né, parabenizar, né, o escritório por essa iniciativa, né, muito importante, com as discussões do maior nível. Parabenizar o doutor Tiago Robles, né, por estar realizando um trabalho muito bom no OGMO, né, e isso a gente acompanha já há mais de 10 anos, né, a evolução do OGMO e, né, com a atual gestão, não há dúvidas de que o OGMO se tornou uma entidade extremamente transparente, profissional, como o Lucas falou, né, com medidas de compliance adequadas. Parabéns aí à gestão do OGMO. E quero também, né, parabenizar o Lucas, né, e agradecer, né, o convite. Né, o Lucas realmente é uma pessoa que tem um conhecimento profundo, né, vem escrevendo sobre o tema, e isso é muito bom, né, poder ter as pessoas que gostam da matéria e que se aprofundam no conhecimento e, né, compartilham esse conhecimento com todos. Então, muito obrigado, desejo a todos aí um excelente dia, né, e que todos se cuidem, né, diante, né, desse cenário que vivemos atualmente. Obrigado, doutor Augusto. Eu estava resgatando aqui, lembrando que nós tivemos uma iniciativa que o senhor trabalhou com a gente quando nós pudemos trazer, né, tinha um evento em Santos, acho que é do CONAT, que nós pudemos levar 40 e poucos procuradores do Brasil para conhecer a atividade portuária. Isso aí é um exemplo, né, da abertura de vocês e da importância, porque, né, a gente teve uma coisa, a gente dentro do gabinete, com ar-condicionado, parece tudo simples, né? Só que a gente sabe que a operação portuária, 24 horas por dia, interferência de N autoridades, 2, 3 navios ao mesmo tempo, as categorias. Então, assim, a gente sabe a complexidade que é uma operação portuária. Então, eu queria fazer esse registro aqui. Isso mostra também, né, uma iniciativa, aí, uma abertura para o conhecimento. Rênio, eu acho que não vou te dar a palavra final para a gente poder respeitar aqui o nosso horário. Quero terminar fazendo uma correção, né? O Rênio falou que eu sou professor, mas, na verdade, o nosso professor foi o doutor Antônio Barja Filho, né? Eu acho que a gente aqui termina fazendo uma homenagem para ele. Ele tem um artigo que ele escreveu em 2002 que né, amplamente é conhecido, amplamente é divulgado, e foi um exemplo de profissional para nós. Eu tive aí o privilégio de, então logo entrei na faculdade, comecei a trabalhar um pouquinho antes, assistir aos debates dele com o Dr. Rui sobre a implementação da Lei dos Portos, né? E ele então
Ele é o verdadeiro professor, ele que deixou aí a sementinha aí para o Rênio continuar esse trabalho. Fico muito feliz, né, de ver os elogios aí para o Lucas Rênio, da Patrícia, do Tiago, do Augusto, porque assim a gente tem investido muito no conhecimento, e o Rênio, com sacrifício pessoal, com dedicação, ele tem se tornado um expert que a gente fica muito feliz. Então, eu vou concluir, agradecer. Estou muito feliz de a gente poder ter um debate nesse nível, né, nessa serenidade, mesmo tratando assim de questões controvertidas, mas eu acho que esse é o nosso papel, né? Acho que dos operadores e dos operários, né? Eu acho que a gente contribui, né, para essa evolução. Eu tenho dito que esse momento de pandemia ele tem que trazer uma mudança, né? O que a gente está passando não pode ser em vão, né? Essa distância tem que nos aproximar. Gostei de uma fala da Xana. Então, assim, termino agradecendo Rênio, Augusto, Robles, né, os doutores, nossos colegas, a todos que participaram. Ficou faltando só uma resposta para o Alves, que a gente vai dar depois. Obrigado a todos. Na semana que vem, a gente vai tratar de regulação e gestão, analisar um pouco aí esse trabalho que foi feito com a presidência do Tércio Casimiro à frente da Codesp, analisar um pouco também essa mudança da regulação. E espero também a gente vai trazer 2 convidados com altíssimo nível. Vamos trazer aqui o professor Agripino e o Frederico Bussinger. Esperamos aí também outro evento aí de alto nível. Gente, muito obrigado. Se cuidem, fiquem em casa, né, e continuemos aí em prol aí de uma bandeira aí do setor portuário, do desenvolvimento do setor portuário. Muito obrigado, gente. Maravilha, muito obrigado.